Pessoal, bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje no nosso Extraordinary Women in Tech. Estou muito feliz porque é o nosso primeiro no Brasil. Eu, especialmente, assim, tenho um carinho muito grande pelas 3 mulheres que estão com a gente aqui hoje, porque eu conheço todas elas, são parceironas da EvNoCode. E hoje, o objetivo desse webinar, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o lado humano da tecnologia, né? As 3 que estão aqui com a gente hoje têm um background maravilhoso em empresas excepcionais também. Então, o objetivo é elas falarem um pouco da experiência delas com tecnologia, da experiência delas com liderança. Vamos falar de liderança feminina, temas super importantes que a gente tenta abordar, né, em todos os episódios do Extraordinary, e muito bacana. Então, eu vou começar dando uma introduçãozinha de cada uma para que vocês as conheçam também. A gente tem aqui com a gente hoje a Ana Carolina. A Carol é uma pessoa excepcional. Ela é especialista em transformação digital. Hoje ela é gerente de TI do Banco Útil. Ela tem 17 anos de experiência em tecnologia, então focada no usuário, inovação, equipes de alta performance. Ela tem uma ampla experiência no mercado financeiro, no ramo de consumo, especialmente em e-commerce, com expertise em análise de dados, UX, decisões estratégicas, buscando aumentar a eficiência da área de negócio. Então, Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente tem também a Alessandra Paula. Muito prazer, Alessandra, muito bacana ter você aqui com a gente também. A Alessandra, gente, ela tem mais de 20 anos de experiência com tecnologia, então 20 anos de experiência em executiva em TI de grandes empresas, atua em diversas áreas, infraestrutura, aplicações, arquitetura, estratégia digital. Hoje ela é líder de infraestrutura para a América Latina na Cargill. Tem MBA pela FGV, apaixonada por tecnologia e seu uso em soluções de negócio. Alessandra, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje também. E a gente tem a Bruna Bueno. Bruna, obrigada. A Bruna, ela é diretora de transformação digital na Edux hoje, que é um dos maiores e mais inovadores players de educação no Brasil. Ela tem experiência prévia à frente de iniciativas de inovação e estratégia na indústria petroquímica também, trajetória de mais de 10 anos liderando times de tecnologias, graduada em administração e mestre em política científica e tecnológica pela Unicamp. A Bruna acredita no empoderamento feminino, apoia ações para aumentar o número de mulheres em posições ligadas à tecnologia, bem como cargos de liderança. Então, gente, muito obrigada. Só fera hoje aqui para conversar um pouquinho com a gente. E eu vou começar a primeira rodada, a gente vai fazer sobre carreira, para que vocês que estão assistindo a gente também consigam entender um pouquinho mais de como elas descobriram, como elas se apaixonaram pela tecnologia. Carol, a gente vai conversar com você, então. Né? A gente sabe que você tem 17 anos em experiência com tecnologia. Como que você escolheu a carreira de TI, assim? Como que deu isso para você? Eu diria que eu fui mais escolhida pela carreira, assim, no colegial técnico, na minha época era colegial, e a minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa, porque, assim, tinha secretariado e tinha tecnologia como técnico no colégio, e aí ela falou, não, você vai fazer tecnologia. Então, assim, eu fui empurrada pela minha mãe, na verdade, porque eu não sabia o que fazer, acho que é um pouco normal da idade, e aí virou um vício na minha vida, né? Porque aí depois disso eu fiz a faculdade de ciência da computação, e aí só venho trabalhando com tecnologia, eu estou na área há muito tempo mesmo, trabalhando com essa parte. Apaixonadíssima, não tem como voltar atrás. Né? Não tem. Hoje, mesmo olhando bastante para UX e para a parte de design que eu gosto bastante, ainda assim eu estou fazendo isso no meio de tecnologia, estou fazendo isso dentro da área de tecnologia. Legal, obrigada, Carol. Agora, Alessandra, se você puder falar um pouquinho para a gente também, a gente sabe que você tem muitos anos de experiência, e como que deu isso para você? Como que você escolheu a carreira de TI? Ou foi a carreira de TI que te escolheu? Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito, muito legal participar, falar de mulheres em tecnologia, né? Nossa, vou copiar a Carol, foi muito parecido, né? Acho que o começo foi muito de... Eu sempre gostei, desde criança, de fuçar em coisas e de descobrir, sim, coisas diferentes e tal. E quando a gente fala que eu tenho mais de 20 anos, na verdade eu devo estar com mais ou menos 26 anos de carreira já. Caramba. Então, a gente está falando isso lá do começo da década de 90, né?
Eu comecei com colégio técnico também, também fiz colegial técnico em PD, na época era processamento de dados, e eu gostava, curtia muito, segui fazendo faculdade também, fiz tecnologia na faculdade, e comecei desde o colégio e até hoje, assim, ainda curto muito, acho que uma das grandes, e para quem gosta de novidade, gosta de dinamismo, acho que poucas áreas são comparáveis à TI, né? A gente sempre tem coisa nova, sempre tem muita coisa velha também, tem muita coisa legada, mas assim, a gente sempre tem coisa nova para descobrir e para aprender. Então, isso é muito legal em TI. Eu também concordo com a Carol, acho que mais TI que me escolheu do que eu escolhi, vamos dizer assim. Não foi algo tipo, vou fazer tal coisa, mas assim, eu fui começando e aí você vai se apaixonando e continuando a vida. E tem um dinamismo muito grande, né? Isso Não, total. Essa para mim é a parte mais legal de TI, né? Com certeza. E, Bruna, se você puder falar um pouquinho, a gente sabe que você tem mais de 5 anos, né, que você esteve trabalhando na Braskem, uma das empresas mais renomadas no mundo. Você chegou a ser head de inovação do digital lá também. O que mais deu prazer para você nesse tempo, nessa passagem? E o que fez você mudar para a área da educação agora, né, que você está na Edux, que é uma das maiores? Como que foi para você? Eu acho que, primeiro, né, respondendo da Braskem, eu tenho uma carreira lá de 9 anos e meio, desde o início, trabalhando com tecnologia e com TI, eu sempre fui apaixonada por inovação. Então, quando TI e inovação se juntaram nesse assunto de transformação digital, meio que não tinha outro lugar para eu estar lá dentro, assim. E o que eu mais gostei nessa jornada, o que fez a diferença, eu considero que transformação digital tem muito a ver com uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de enxergar problemas, uma nova maneira de construir times. E como transformação digital estava trazendo uma cultura, uma maneira de trabalhar nova para dentro da empresa, ao mesmo tempo, por eu ser uma mulher e estar fazendo parte de liderar esse processo, eu acho que eu conseguia influenciar muitas outras mulheres dentro da empresa, sabe? Então, uma das coisas, quando eu olho para trás e eu tenho muito orgulho da minha jornada, é isso, de ter levado outras mulheres comigo, de ter trazido outras mulheres para trabalhar com tecnologia, para ganhar destaque, para ganhar posição de liderança. Acho que, olhando para o passado, é sempre isso que me dá brilho no olho, assim. E aí, a proposta de vir para educação aí é mais brilho no olho ainda, né? Porque agora eu estou falando de proporcionar isso para um número muito maior de pessoas. Trabalhar com educação é trabalhar com o futuro do país, é conseguir fazer parte da mudança mesmo, né? De levar conhecimento, de levar educação, de preparar pessoas para o mercado de trabalho. Então, quando a pandemia chegou e transformação digital foi acelerada em diversas indústrias, na educação não foi diferente, né? Do dia para a noite, a gente teve que colocar todos os alunos para ter aula online. E isso nos traz algumas mudanças que vão ser permanentes. Então, assim, poder juntar transformação digital, inovação e tecnologia com uma empresa que tem o propósito de mudar o país, não tinha outra opção que não vir para cá e se juntar a esse time. Muito legal, é muito gostoso ouvir isso, assim, sempre que a gente consegue juntar a nossa paixão com um propósito também, é muito bacana. E a gente, na Eve no Code, a gente fala bastante com diretoria, né, gerente de tecnologia, C-Levels. Sempre que eu tenho a chance de encontrar uma mulher em tecnologia, eu bato um papo, eu agradeço, eu falo obrigada, porque isso traz muita inspiração para todo mundo que está começando agora, né, que pensa isso de carreira para o futuro. Obrigada. Gente, a próxima rodada, então, a gente vai falar um pouquinho mais de diversidade, como cada uma de vocês, né, enxergam isso. E vamos voltar para a Carol agora. Carol, a gente sabe que você é uma pessoa voltada para pessoas totalmente, a gente admira muito isso em você. Todas as conversas que a gente tem é sempre muito bacana enxergar que ainda tem profissionais que, sabe, que tem esse lado humano aflorado, muito legal. E eu queria ver de você como que foi no dia a dia, quais os desafios que foram enfrentados de trazer para a sua realidade diversidade e inclusão em times de empresas tradicionais, nos seus times, como que você acha que isso é importante na sua perspectiva? Na verdade, assim, a gente tem alguns pontos, né? Na Danone, eu saí de lá tem 2 meses, mas eu estava lá também como head de inovação e digital para poder tocar também toda essa parte de transformação digital, e a gente estava muito acostumado dentro da Danone a trabalhar com times iguais, vamos chamar assim, com pessoas iguais. Então,
não no meu caso, mas eu vou trazer como um exemplo, mas eu, como gerente, sempre contratava pessoas parecidas comigo. A diversidade, eu acho que ela vai muito além de só as diferenças de gênero, de raça. Então, assim, tem muita coisa no meio dessa diversidade, assim. Eu fazia questão de contratar pessoas tímidas. E, assim, porque as pessoas tímidas, elas também produzem bem, elas também são proativas, elas também têm muito conhecimento. Então, a diversidade, ela é muito mais ampla do que a gente consegue ver. Lógico que, para uma pessoa que tem uma cultura um pouco diferente da nossa, tem uma raça diferente da padrão, uma mulher, é muito mais difícil de ser colocada no mercado, de entrar no mercado. Então, a gente acaba olhando também para esse tipo de coisa. E eu acredito que seja muito importante. Eu tinha um autista no meu time, ele era tester, e assim, desempenhava super bem, super focado. Ele chegou pronto para o mercado? Não chegou. Ele chegou como um júnior, como um estagiário, e a gente precisava treinar ele. Gente, faz parte do nosso papel. A gente não vai encontrar só gente top performer no mercado. Assim, a gente vai precisar treinar essas pessoas. E do mesmo jeito que eu precisei aprender, eu cheguei lá no PD também, eu também fiz PD. Eu vi a Alessandra falando, era PD, é muito engraçado isso. A minha época também. E eu também fiz. E assim, as dificuldades que eu encontrei foram as mesmas que os meninos encontraram. E assim, a gente só tem que treinar e capacitar essas pessoas, como a Bruna estava falando também. Faz parte do nosso papel. E a diversidade é muito bacana, porque a gente trata a diversidade ainda. A gente não está maduro o suficiente para tratar a diversidade como uma coisa muito diferente, mas assim, o que é igual, né? Dentro de um treinamento de diversidade, uma vez, dentro da Danone mesmo, um amigo meu estava com a gente do time, e aí ele falou assim, eu escutei do meu pai que diversidade é super normal. Por quê? E ele deu o exemplo da mão. Ele falou assim, os nossos 5 dedos são totalmente diferentes. E é normal. E o que tem de errado nisso? Então, assim, gente, é começar a olhar para um outro lado mesmo, é começar a enxergar que o normal é ser diferente, que o normal é não ser igual, não vai ser todo mundo homem, hétero, branco e vai assumir as posições dentro das empresas. Então, é começar a trazer isso de uma forma diferente. Essa é a importância para mim, que as pessoas consigam entender que é normal ser diferente e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. E que bom que a gente é diferente, né? Que bom que as pessoas são iguais. Eu falo muito isso, assim, eu gosto muito de discutir sobre esse tema. Eu falo, gente, que bom que as pessoas são diferentes, que cada um pode contribuir de uma forma. E eu acho que é justamente isso, assim, vocês, né, no papel de liderança, todo mundo, na verdade, tem uma responsabilidade muito grande, né, de como a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Exato. E a gente tem que ter consciência disso. Eu tive um professor de gestão de pessoas na época que eu fiz MBA na FIAP, e foi quando me chamou a atenção para isso, assim, que ele falava, você tem que ter um time diverso, porque assim, não é só gente tranquila no seu time, não é só gente agitada no time, não é só gênio no time, a gente precisa dessa diversidade para estimular um pouco, um puxa o outro, um reduz a velocidade do outro, porque às vezes precisa ir um pouco mais devagar mesmo. Então, assim, essa diferença, ela é normal e ela precisa ser usada em prol do nosso time, da nossa empresa, do que a gente está entregando. É só saber usar, é só saber conduzir, né? Sim, muito bacana. Alessandra, se você puder falar um pouquinho também, porque fizemos uma pesquisa, a gente descobriu que você foi durante 6 anos líder, né, de diversidade dentro da Cargill, que é uma das maiores empresas do mundo, tradicional. Então, a gente queria ouvir como que essa experiência te mudou como líder, o que isso agregou para você, e falar um pouquinho das coisas que você mais lembra, assim, o que você toma no seu dia a dia por conta dessa experiência. Acho que assim, o tema, inclusive, né, inclusão e diversidade, diversidade e inclusão, ele é recente, né, em termos históricos, vamos dizer assim. A gente não falava disso há 10 anos atrás, né, e eu falo isso também pensando na experiência profissional que eu tenho, né, desde o meu primeiro emprego e tudo. Eu tenho certeza que eu não fui contratada por ser mulher, né, então hoje você tem muito essa questão de... E a gente também precisa tomar alguns cuidados e não tratar a diversidade e inclusão como número, né? Por mais que
empresas e tudo mais queiram ter um balanço melhor, uma igualdade maior na parte de diversidade, a gente também tem que tomar muito cuidado para não tratar isso só como um número, né? Acho que uma das coisas que você aprende quando entra mais no assunto, primeiro é entender mais o assunto, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de raça, de gênero, a gente não está falando só isso, a gente está falando também de diversidade de ideias, a gente fala de diversidade de opiniões, e a mesma coisa de inclusão. A gente não fala inclusão só de trazer, de repente, pessoas com deficiência ou pessoas com outro viés, mas a gente fala de incluir pessoas que pensam de maneira diferente, né? E a gente só vai, e isso é tão interessante você ver como funcionam as dinâmicas das equipes, né? Isso também depende muito da cultura da empresa, então existem coisas, e perdão que tem uma obra perto de casa aqui, então tem um ruidinho de fundo aí, coisas de trabalhar em casa, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque quando eu digo cuidado, é cuidado de olhar para o aspecto humano também, como a Carol falou, né? Existem os números, a gente pode medir o percentual de mulheres, a gente pode medir o percentual de homossexuais, pessoas de raças, credos diferentes, mas no fim do dia o que importa é essas pessoas pensam de maneira diferente. A maneira como essas pessoas pensam e aportam para o dia a dia e como isso afeta a cultura da organização é o mais importante, né? E é óbvio, assim, aí tem o outro lado, né? Se você tem um mix maior de crenças, um mix maior de credos, raças, gênero, a tendência é que você tenha um mix maior também de referências, de como as pessoas pensam. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, e não só por ter esse tempinho na Cargill, trabalhando muito com inclusão e diversidade, é também de que a gente tem um bias enorme de contratação, né? Vou parafrasear a Carol. E olha, eu e a Carol, a gente não combinou nada antes da conversa aqui. Mas, assim, eu também costumava, né? Até pensando em contratação, entrevista, a gente tem um bias tremendo, cada indivíduo, em ter pessoas parecidas com a gente, né? Nas equipes de trabalho, nas amizades. A gente é criado dentro de uma cultura familiar. Então, a gente sempre precisa estar com a chavezinha ligada e ter alguém também para eliminar um pouco desse bias, eliminar esse viés da gente montar uma equipe com todo mundo igual, né? Se você monta uma equipe com várias Alessandrinhas, o resultado vai ser o resultado que a Alessandrinha faz todos os dias, né? Então, é mega importante perceber isso. Não é fácil, não é simples, é muito bacana você ter alguém que aponte isso também. Eu aprendi também, depois de anos e anos de profissão e tomando muita pancada também, é muito bom ter pessoas que te desafiem no teu grupo de trabalho, né? Teu grupo de trabalho na tua vida pessoal também, né? Senão você vai continuar fazendo mais no mesmo, você vai continuar repetindo os erros, vai continuar tendo os resultados muito parecidos, você não se motiva a fazer coisas diferentes ou não se desafia. Então, tem tanta coisa assim bacana para a gente discutir, inclusive dos nossos valores pessoais. Acho que essa questão de diversidade, inclusão, o que sempre trouxe para mim foi muito desafiar os meus valores do dia a dia, de quão importante é ter gente que pense diferente ao meu redor, né? Seja no lado pessoal, seja no lado profissional. Acho que talvez esse tenha sido o maior aprendizado aí. Com certeza. Eu acho que a gente se acostuma também, né? A gente tem uma verdade, e aí quando uma pessoa chega com uma ideia diferente, a primeira reação que a gente tem é negar aquilo, né? Porque todo mundo tem um background, todo mundo tem, né, vive num meio ali, então a gente carrega isso com a gente. Eu acho que, pelo menos como eu enxergo, é um desafio constante, assim, todos os dias, estar aberta a ouvir outras opiniões, porque o que eu penso não é 100% de verdade, o outro indivíduo, ele vive em um outro meio, ele tem outras opiniões, ele tem outra forma de enxergar o mundo. Eu acho que é aí que está a riqueza do negócio, né? Quando você está aberto a ouvir todo mundo, você agrega muito mais, você pode mudar, né? A gente tem aquele pensamento de que, não posso mudar de opinião. Não, você pode sim mudar de opinião, não tem problema nenhum com isso. E quando a gente trabalha com times diversos, eu acho que essa é a maior riqueza, assim, né? Quando
você começa a prestar atenção em coisas que você não prestaria normalmente, porque aquilo ali ou não te afeta, ou não está no teu dia a dia, né? É muito bacana. Não, e tem, assim, a gente, nós três aqui, nós quatro aqui, com certeza todo mundo está ouvindo e vendo, a gente trabalha muito para os outros, né? A gente não está na nossa profissão trabalhando só para a gente. Quando a gente fala, por exemplo, de UX e tudo mais, a gente está fazendo alguma coisa para os outros usarem, né? Para os outros consumirem. As outras pessoas não são iguais a gente, né? Você pode ter um X%, a gente está no mesmo país, a gente não fala uma mesma língua, ok, mas assim, a maneira como dentro, até mesmo de um mercado, os mercados, os setores são diferentes. Então não adianta vir com a cabecinha de 30 anos atrás, eu falo cabecinha de 30 anos atrás, que é um pouco a minha, achando que o que funcionava 30 anos atrás, ou 10 anos, ou um ano atrás, ou um mês atrás vai funcionar. Porque, e aí é o lado de TI que é muito bacana, que é ter esse dinamismo todo, né? A gente não é máquina, por mais que a gente seja criado para pensar de uma maneira e tudo mais, não somos máquinas, né? Então, tem o lado emocional, que eu acho que as empresas estão descobrindo muito isso, acho que principalmente áreas de marketing e vendas sempre souberam e sempre trabalharam muito com isso, mas todo mundo tem emoções aí para a gente conversar e entender como essas coisas funcionam e como elas se ajustam no dia a dia da gente também, né? Com certeza. Muito Eu obrigada. acho, até complementando assim, o que a Alessandra trouxe, é muito olhar mesmo para esse lado humano, olhar que são pessoas e não para números, como ela trouxe. Eu acho isso essencial, assim, porque assim, não é para ter mais mulheres na empresa só porque precisa equilibrar. Porque, tudo bem, porque é uma forma, né? Vamos lá, a gente também não pode desmerecer essa... A gente está trabalhando desse jeito para poder fazer essa inclusão. Mas, de qualquer forma, acho que a gente já está num processo de evolução tão grande que está na hora da gente começar a ver que não são só números mesmo. A gente tem que começar a olhar, porque são pessoas diferentes, como ela trouxe. Se a gente está entregando produto para pessoas diferentes, então tem visões diferentes que vão receber esses produtos de tecnologia. Então, ter essa diversidade é muito mais do que falar só sobre números, só sobre ter pessoas de diferentes raças, credos e etc. dentro da mesma companhia, dentro do mesmo time. Entender que é uma coisa muito maior, né? Todos seres humanos, né? Muito, muito maior. Exato. E, Bru, se você puder falar para a gente como da Edux também, né? Então, como que é o posicionamento da Edux com relação à diversidade nas instituições de ensino? Qual que é a imagem, né, que a Edux tenta passar para o mercado hoje em dia? Como você tenta contribuir com seus times? Como que é isso para você? Como que você enxerga? Eu vou começar falando mais do meu time do que da empresa como um todo, né? O mercado de educação, quando a gente vai para dentro das instituições de ensino, historicamente, a gente já tem muita professora, coordenadora de curso, que é mulher, né? Essa realidade no nosso mercado, ela é mais comum do que quando a gente vai falar de tecnologia, que é o grande assunto da nossa conversa hoje. E aí eu acho que as meninas já falaram muito, não preciso nem repetir, porque eu concordo com absolutamente tudo que elas trouxeram. O que a gente está fazendo aqui é trazer cada vez mais mulheres, e aí eu vou falar de diversidade mais mulheres mesmo, porque é o assunto do nosso webinar hoje, é de trazer mais mulheres para posições de liderança dentro da nossa estrutura corporativa, né? E eu estou aqui para ser um desses exemplos, e é muito legal, porque quando a gente olha para o grupo de diretoras aqui, a cada semana está crescendo o número de... não só o número de mulheres, mas o número de mulheres muito, perdoa a palavra, foda, que estão trabalhando com educação e que são minhas pares, e que estão trazendo esse olhar. Então, como eu vejo, é que é um assunto que está na mesa, é um assunto que está em pauta, e a gente tem diversas ações, muito em relação à contratação, como foi falado aqui, mas eu acho que o que faltou nas falas anteriores, que para mim é um ponto muito importante, é a capacitação de quem já está dentro, né? Que é como a gente prepara pessoas que estão aqui há muito tempo, sejam elas mulheres ou não, para assumir essas novas posições e não só buscar no mercado. Então, na empresa como um todo, e falando muito da transformação digital, a gente tem investido muito em programa de capacitação, de desenvolvimento de competências, sejam elas hard skills para cargos de tecnologia mesmo, como soft skills para
preparar esses seres humanos para assumirem novas posições, novos cargos e desenvolverem essas competências que são importantes para dar um próximo salto. Então, o que eu complementaria era mais nesse sentido, assim, dos programas que a gente tem feito para capacitação das pessoas, tanto para trabalhar em times de tecnologia, como para assumir posições de liderança. Muito bacana. E com certeza, né, as pessoas que já estão dentro da empresa têm muito conhecimento já sobre o negócio e estão ali dispostas, é muito, muito mais tranquilo e proveitoso, né, com quem está ali vestindo a camisa da empresa já, né? Falando até, assim, somando um pouco nisso, quando a gente fala de transformação digital, normalmente, quando a gente monta uma área para tocar isso, ou para tocar inovação, a gente sai desesperado no mercado contratando pessoas, né? E o mercado está muito aquecido para isso. E eu acredito que para ter um time realmente bom de transformação digital e diverso, a gente sempre tem que trabalhar com essa combinação de pessoas que já estão dentro da empresa, que têm o conhecimento, que têm o histórico, que conhecem a cultura, com pessoas que vêm de fora e fazer esse mix e balanço, né, entre dois ou até mais mundos, assim, que vão gerar produtos mais diversos, adaptáveis, times novos, e dar esse balanço gostoso na cultura que a transformação digital traz. Muito bacana. E uma coisa que a gente fala bastante, o fundador da Vinocode fala bastante também, que eu acho excepcional, que transformação digital, ele é muito além, né, de tecnologia, enfim, ele é sobre pessoas, sobre processos. Então, como que você acha, Bruna? Como que você enxerga a transformação digital nesse sentido, assim, trazendo o aspecto humano para o teu dia a dia? Essa fala dele eu também acredito. No início, quando começaram a me falar de transformação digital, que falavam isso, eu não entendia muito bem. Acho que agora eu entendo um pouquinho. Porque as tecnologias digitais, a TI, elas estão aí desde sempre. A tecnologia evoluiu, a tecnologia melhorou, como qualquer outro aspecto que a gente use dentro de uma empresa. O que a transformação digital traz de novo realmente são processos e pessoas. E eu acho que uma empresa que é bem sucedida nisso é quem conseguiu entender essa diferença. Porque a transformação digital é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de entregar resultados, é uma nova maneira de olhar para problemas, é uma nova maneira de olhar um problema grande, picar ele em coisas pequenas, entregar resultado em curto prazo. Está muito atrelado a como a gente consegue se adaptar a mudanças no mercado, a mudanças internas, a mudança na percepção do cliente, como a gente consegue lançar um produto no mercado e muito rapidamente aprender com o usuário e com base nisso melhorar o produto, né, pegando essa diversidade. Então, assim, o que a transformação digital traz de novo na tecnologia são os processos e as pessoas, muito mais as pessoas do que os processos, porque se eu entregar um produto digital lindo, maravilhoso, com uma tecnologia muito avançada, mas que não tiver usuário, que não engajar o cliente, eu não estou lançando nada com sucesso, né? Então, o ponto de pessoas e processos, ele é ainda mais importante, porque muda a maneira de trabalhar, muda a maneira como eu entrego o produto. Eu estou falando de engajamento, mas a maneira de transformar pessoas e processos é entregando alguma coisa. E aí o parzinho, né, o trio aqui, tecnologia, entra com isso, que é a maneira como a gente prova que essa nova maneira de trabalhar, que vem junto com a transformação digital, realmente consegue entregar resultados. Então, é um pouco assim que eu enxergo. Muito bacana, exatamente isso, assim, cada vez que a gente fala com uma nova empresa, com os nossos clientes, cada vez isso fica mais claro para mim também, porque eu também não tinha essa noção, eu não era do mundo da tecnologia, comecei na Vinocode, então quando falaram que isso era, que a transformação digital, ágil, ela envolve muito mais as pessoas, os procedimentos e como a gente vai mudar o mindset ali, do que a tecnologia em si, né, então isso também foi uma coisa super novidade para mim, porque eu não estava acostumada também. Então, ótimo, gente. A terceira rodada, a gente vai falar sobre aspecto humano mesmo, como que vocês lidaram com tudo isso. Vou começar pela Carol agora. Carol, times remotos, né? Então, você vem lidando com esse trabalho remoto em tempos incertos para todos nós. A gente sabe como que tem sido isso para você no meio de uma pandemia, que foi um negócio assim, né? A gente nunca esperava e pegou, acho que todo mundo de surpresa. Então, como que foi isso para você? E o principal que eu gosto de perguntar, né? De ouvir a opinião das pessoas. Como foi equilibrar a tua saúde mental, mais a saúde mental do seu time, conciliar com produtividade, que foi uma fase que, né, todo mundo ficou desesperado, em tempos incertos. E, por último, o que a gente não deve esquecer quando a gente está falando de seres humanos? Então, como que foi esse período difícil aí para todo mundo? Como foi para você?
Eu vou até pegar o gancho da transformação digital, porque assim, eu acredito que a pandemia empurrou bastante a gente para essa transformação digital. Por mais que a tecnologia já tivesse aí, e igual eu falei, desde 2017, se for ver, a gente vem trabalhando nessa história de vamos transformar, vamos mexer, vamos fazer. É tão cultural, por que que é de pessoas, né? Porque é muito cultural. Por que que a gente fala de pessoas? É por causa disso, porque assim, tá, a tecnologia tá aí, tudo já existia Zoom, já estava no mercado, não com essa força toda, mas já existia um monte de outras ferramentas de call e que a gente quase não usava para videoconferência. Então, assim, por que que a gente não usava? Por que que a gente tinha o preconceito de trabalhar de casa? Porque quantas pessoas eu escutei do próprio time falar que elas produziam mais quando elas estavam no escritório. Talvez elas estivessem tão erradas assim? Não, talvez não. Acho que no escritório está todo mundo lá, está todo mundo concentrado, está todo mundo focado em casa. Você tem os problemas de casa, que a pandemia mostrou isso para a gente muito claramente, né? Tipo, todos os dias dentro de casa, com a vida acontecendo, e filho, para quem tem filho, o tempo inteiro junto, complica um pouco a condução do trabalho, de fato. Desculpa. E o que a gente tem que entender é que, assim, quando a gente olha para as pessoas, a gente está falando de toda uma mudança mesmo, de toda uma mudança cultural, de fato. E, assim, isso não é fácil de ser feito, não é rápido de ser feito. Isso foi feito à força pela pandemia. Mas eu acredito que muita coisa está voltando ao que era antes. O trânsito, por exemplo, já está todo aí de volta. O pessoal não está tão de casa quanto deveria. Mas para trabalhar com o time mesmo, o que a gente mais se preocupou não foi nem com a gestão dos projetos e do dia a dia em si, porque como a gente já trazia as metodologias ágeis para a gestão dos projetos, então isso não foi um problema, as pessoas já tinham bastante autonomia, já sabiam, já tinham essa maturidade, porque a transformação ágil, ela também, as metodologias ágeis, elas dependem muito dessa maturidade do time também, que é desenvolvido. A gente não consegue pegar um time júnior e todo mundo já tem super autonomia para tratar tudo, então também é um processo. E o meu time, na época, já estava, pelo menos, preparado para isso, e assim, eu acho que muita gente acabou sendo obrigada a se preparar, mesmo quem não estava preparado acabou sendo obrigada a se preparar e se organizar para trabalhar dessa forma, com um pouco mais de autonomia mesmo. E como eu acredito muito nas pessoas, eu acho que elas têm mesmo esse potencial de produzir e de entregar com autonomia e responsabilidade. O mais difícil da pandemia para mim foi realmente trabalhar essa parte emocional e mental do time, assim. Por exemplo, no meu time tinha uma menina com um filhinho de 3 anos e, cara, sem escola, ela estava trabalhando com o filho dela, pedindo para assistir televisão, pedindo para comer, pedindo para parar, pedindo atenção, porque a mãe está em casa, ele quer atenção. Tinha um menino do meu time que morava sozinho, sem o contato da família, que acabava morando longe. Então, assim, a gente teve vários tipos de situações que precisaram ser observadas, assim. Então, a pessoa se cobra. Então, assim, na verdade, o que a gente teve foi uma super produtividade do time. Todo mundo começou a acordar mais cedo, dormir mais tarde para poder entregar. E estava entregando até mais, mas a intenção deles era entregar a mesma coisa. O medo deles era que a gente olhasse e falasse, putz, eles estão de casa, eles não estão trabalhando. Então, eles acabavam trabalhando muito mais. Então, a problemática foi conduzir tudo isso e ajudar eles a entender que eles estavam entregando, que eles estavam trabalhando e que a gente confiava neles. E que eles precisam ter tranquilidade de lidar com os problemas. Igual a Alessandra falou agora, tipo, putz, está tendo obra aqui, tá barulho. Não, normal, tranquilo. Seu filho vai chorar durante a reunião, eu sei que você vai precisar parar. O gatinho do menino vai desligar o computador na hora da gente, no meio de uma crise de produção. Então, assim, e tá tudo bem. A gente tem que entender que isso, tipo, não é, nossa, e agora derrubou a conexão, a gente estava no meio de uma crise. Então, assim, tá tudo bem. Então, ajudar e dar esse suporte mesmo para o time, entendendo que, assim, são problemas da vida e, assim, não tem problema mais importante ou menos importante. Assim, cada um tem o seu problema e ele é grande para quem está sentindo, para quem está passando. E é só dar essa atenção para as pessoas mesmo, trabalhar olhando para as pessoas. Eu acho que esse foi o desafio maior.
e não ter certeza também se a gente estava dando o suporte ideal, né? Porque esse distanciamento também foi um pouco ruim. Então, assim, não tínhamos cafés, querendo ou não, a gente é brasileira, a gente para tomar um café com um amigo lá e bate um papo, perde 15, 20 minutos e faz isso. E não tinha mais, então eu estipulei com o pessoal, a gente parava 4h15 da tarde, parava todo mundo só para bater papo. Então, tipo, ia lá, pegava um café, fizemos o happy hour virtual, assim, e todo dia tinham essas paradas, porque até almoço eles pulavam, fazia almoço de 20, 30 minutos, para fazer correndo, para poder voltar logo para a reunião, porque perdeu aquela coisa de tipo, a gente almoça normalmente, dá aquela revezada inconsciente, né, que não é combinada, mas ela acontece, então entre meio-dia e 2 horas da tarde está todo mundo meio que almoçando, um está saindo, outro está voltando, mas você não tinha mais isso. Todo mundo tinha que estar disponível o tempo todo, e foi muito estranho isso. Então a gente começou a estipular, tipo, beleza, só dá um tal cara que tá saindo, mas faça a sua 1 hora de almoço. Então, tipo, dá esse tempo de descanso também para a cabeça das pessoas, porque não estava tendo, assim, tava bem complicado. Foi muito repentino, né? Eu acho que a gente aprendeu a entender que é exatamente o que você falou, é vida real, né? As pessoas têm gato, as pessoas, né, têm reforma na rua, e tudo bem, tá todo mundo ali junto no mesmo time por um propósito. A gente não pode deixar que isso seja maior, né? Então, é bem vida real mesmo. Obrigada, Carol. Alessandra, e para você na Cargill? Porque, né, líder de infraestrutura, como que foi isso para você? Como a pandemia mudou tudo, né, muito rapidamente. Então, como que foi na Cargill? Com certeza a tua área foi muito impactada, né, também por ser de infraestrutura, você teve que agir rapidamente. Como que você lidou com o estresse pessoal do seu time? Como que foi tudo isso para você? A gente, por sorte, a gente também, pela maneira de trabalhar, a gente já trabalhava bastante virtual, assim, porque a minha equipe está espalhada pela América Latina, então ver feito face-to-face, assim, era coisa de 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, quando muito, né? Então, trabalhar virtualmente não foi nada além, é mais do que o normal, obviamente, porque eu também tenho gente no Brasil, então, mas em termos de produtividade, eu particularmente, para o meu estilo de trabalho, eu sou mais produtiva em casa do que no escritório, por questão de interrupção, né? Mas acho que os introvertidos saem ganhando nessa, né? Porque conseguem se concentrar melhor e tal. Eu, particularmente, eu me distraio muito fácil, então, se eu estou em ambiente de escritório, passa alguém do meu lado, eu já saio, na cabeça já voa, né? Mas a gente teve 2 semanas muito pesadas na área de infraestrutura, que era para certificar de que todo mundo ia ter acesso remoto, de que todo mundo ia conseguir trabalhar, e até gente de fábrica, não da produção, obviamente, mas gente mais administrativa de fábrica foi trabalhar de casa. Então, a gente teve caso de literalmente pegar desktop e levar para casa, né? Então, fazer a virada de chave, não para a gente, mas para o pessoal que passava segunda a sexta, segunda a sábado, 8, 10 horas por dia na empresa e trabalhar de casa, foi um change management e recursos humanos atuou muito forte nisso, enorme, né? A gente teve umas descobertas interessantes de fechamento, o primeiro fechamento ter sido mais rápido, o primeiro fechamento da pandemia ter sido mais rápido que os fechamentos anteriores, né? Então, tem um pouco de estudar o comportamento humano e aí são os cuidados que você tem quando você trabalha de casa, né? Uma das coisas, obviamente, que a gente está falando assim é como que você não perde a conexão com as pessoas e como que você não perde o lado humano, né? E o pedágio psicológico da pandemia, de trabalhar de casa, de ficar em casa, ele é enorme e a gente não pode, de maneira alguma, distrair ou ignorar isso. A gente não teve lockdown no Brasil, mas na Argentina teve um lockdown enorme, né? Eu tenho gente lá que tem filhos adolescentes que estavam enlouquecendo, porque adolescente tem uma vida social 1000 vezes maior que a minha, que a dos pais deles e tudo mais, então a dinâmica familiar mudou, né? E eu tenho filhinhos de 4 patas, eu tenho 2 gatas, então, mas eu estou sossegada, eu não tenho criança chorando ou não tenho adolescente revoltado porque não consegue sair de casa, né? Então, para mim, pessoalmente, para mim foi razoavelmente tranquilo. O que eu acho que a gente tem sempre que considerar, que a gente estava conversando já de inclusão e diversidade, é tomar muito cuidado para que a gente não fique muito para dentro, né? O que eu mais sinto falta é de não falar com outras equipes, né?
é de não ter o cafezinho e bater papo com pessoas de outras áreas, porque no dia a dia fica tudo dentro da minha própria área, dentro do meu próprio time, ou de pessoas da Cargill fora da região com quem eu tenho contato de trabalho, né? A gente, como bons brasileiros, né, a gente precisa do cafezinho, a gente precisa de abraço, a gente precisa tomar um chopp no final da semana para dar uma descompensada. Essas questões psicológicas e muito de comportamento que a gente tem que prestar atenção em sinais, tem que fazer os happy hours assim, remotos, virtuais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, até aí. Acho que a gente também tem que entender cada um como se vira. Pegar um tempo, deixar o pessoal desopilar, deixar o pessoal fazer catarse, deixar o pessoal falar o que tem na cabeça. E aí, de novo, eu tenho a sorte de ter uma equipe com a qual eu trabalho, que a gente tem muita confiança um no outro para falar de problema familiar, para falar, putz, a minha filha rompeu com o namorado, tá triste, deprimida, vou precisar de uns dias. Tem que ter um pouco essa sensibilidade, né? Cada história familiar vai ser uma história familiar, a gente não pode achar que ou porque tem filho ou porque não tem filho que a gente vai entender a história do outro, porque não vai, né? Gente que fica doente, né? Pais que ficam doentes, filhos que ficam doentes, e na mecânica de hoje, de quarentena e tudo mais, é tudo mais difícil, né? Então, a gente também tem que olhar muito, prestar atenção em sinais. Nem sempre é fácil, tem gente que não vai falar, tem gente que fala, sim, muito fácil, é muito aberto, é aberta para isso. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e pensar também, eu falo muito palavra cuidado, então, o que a gente tem sempre que analisar é o quão para dentro, o quão introspectivo a gente acaba ficando, né? Como a gente não está no escritório, a gente não está no dia a dia, não sai para almoçar com uma pessoa que você se dá bem de uma outra área que não é a sua. A gente não está fazendo isso, né? Então, para isso existe o WhatsApp, para isso existe Zoom, para isso existe mil e outras ferramentas. Não deixar com que o seu mundo fique muito pequenininho, né? Tentar na medida do possível, não é simples, eu acho que a gente não vai, provavelmente no próximo ano, mesmo com vacina e tudo, eu não acho que a gente vai voltar a trabalhar na mesma rotina que a gente trabalhava antes da pandemia, né? É muito mais provável que atividades como as nossas, assim, onde você pode exercer de casa, até por uma questão econômica, né? As empresas provavelmente vão olhar para o custo aí de facilities, o custo de aluguel, o custo de instalações, o quão factível é das pessoas trabalharem de casa, talvez não 100%, mas talvez trabalhar 25% do tempo em casa, de 2 a 3 vezes. A gente, em TI, na Cargill, a gente já tinha essa dinâmica, eu já trabalhava 2 vezes por semana de casa, porque a gente tinha menos cadeiras do que bundas, né? Falando... Tá? Então, assim, a gente não tinha espaço para todo mundo, e a gente fez de maneira proposital 5 anos atrás, quando a gente mudou de escritório. A Cargill, ela saiu de um escritório da Vida Morumbi, foi para ali, para trás do shopping Morumbi, e a área de TI foi a única que fez isso, né? Mas muito pela dinâmica da área de TI. A nossa área sempre foi regional, muito componente global, então a gente sempre trabalhou bem de maneira remota. Todo mundo agora está vendo isso, que é factível. E isso vai alterar também a dinâmica de contratação, né? Ou seja, assim, áreas que antes a pessoa ficava 5 vezes por semana no escritório, muitas áreas de negócio, vamos dizer assim, ou funções, estão vendo que o escritório está em São Paulo, mas eu posso ter alguém no Pará trabalhando para mim nessa área, né? Isso, pensando de maneira muito, muito fria aqui, tem sempre o lado bom e o lado ruim. Eu acho que vai ser muito complicado para os grandes centros como São Paulo, BH, Rio, onde você tem uma dinâmica de contratação de profissionais de um nível mais especializado, porém mais caros, né? A gente está fazendo isso, por exemplo, com a própria Avenue Code, a gente está trabalhando com gente de fora de São Paulo, a gente nem pensava em fazer isso um tempo atrás. E é tudo, assim, essa parte de engenharia, de programação e tudo. Eu acho que em TI isso já funcionava e funciona muito bem, mas a gente vai ver essa transformação muito nas áreas de negócio, né? A gente vai ver uma dinâmica de contratação sendo alterada. E isso é muito, a gente, talvez como modelo até os Estados Unidos, onde
é muito mais descentralizada a questão de talento, né? E hoje, infelizmente, no Brasil, por questões contextuais, econômicas e tudo, a questão de talentos ainda é muito centralizada em alguns grandes centros. Eu acho que isso vai dar oportunidade para outros centros expandirem. Tomara, né? Porque a gente fala de diversidade, tomara que isso aconteça. E tomara que isso aconteça de uma maneira acelerada por conta até da pandemia. Então, assim, como em toda crise a gente sempre tem oportunidade, acho que é uma oportunidade para a gente descobrir talentos fora dos nichos que a gente sempre buscou, né? Sim. Mas acho que o único ponto que eu diria é muito carinho com essa parte psicológica, em como as pessoas estão lidando com a pandemia, seja de maneira pessoal, seja de maneira familiar, na sociedade e tudo mais, e ficar muito, muito atenta para não deixar as coisas diminuírem de tamanho. Quando eu digo diminuir de tamanho, não pensa só no seu núcleozinho, né? Pense também como você consegue manter a conexão com as pessoas que você não fala todos os dias, né? Exatamente. Acho que é o maior desafio mesmo, né? A gente perdeu a interação que a gente tinha ali no dia a dia. Alessandra, muito obrigada. Nossa, eu concordo 100%. Assim, antes da gente começar as perguntas do público, eu queria só terminar essa sessão com a Bruna também, falando... Bruna, você fez a mudança no meio da pandemia, né? Como que foi para você fazer essa mudança importante na tua carreira no meio da pandemia? E como que você lidou também com questão de produtividade? Como que foi tudo isso para você? Foi diferente. Primeiro, na minha posição anterior, eu já era acostumada a trabalhar de maneira remota. A gente tinha a mesma política de ter menos cadeiras no escritório do que pessoas alocadas. Então, o home office já era muito comum para mim e para o meu time. A gente já era acostumado a trabalhar de maneira remota, distante. Eu morava em Porto Alegre, meu time estava em São Paulo. Então, isso foi muito tranquilo, essa virada de chave. Mas mudar de emprego, posição, time, cidade no meio da pandemia, com certeza foi o maior desafio, porque os primeiros meses eu conheci todas as pessoas pela tela do computador. Então, toda hora, para conhecer alguém, tu precisava marcar um horário na agenda, né? Porque no escritório tem isso de que tu caminha, encontra alguém no café, vai até na mesa da pessoa, se apresenta. E quando a gente vai para o mundo virtual, tudo vira uma reunião. Um bate-papo vira uma reunião, uma pergunta vira uma reunião. Então, foi muito pesado, assim, no início, tanto em termos de hora de trabalho, quanto de realmente conhecer a empresa nova, né, e a posição nova que eu estava assumindo, e mesmo o meu time. A gente já voltou agora, parcialmente presencial aqui, na nossa sede no Rio de Janeiro, e aí também foi um movimento muito engraçado, porque a primeira vez que eu vim para o escritório, depois de meses em casa, eu me senti exausta, porque a cabeça já não estava mais acostumada com a interação social, assim, é muito diferente. E outra coisa é muito diferente tu conhecer uma pessoa pela tela do computador e tu ver a pessoa pessoalmente, porque normalmente todo mundo é muito diferente do que a gente imaginava. Mas foi um desafio e deu certo, assim, acho que em relação ao time também, como eu já tinha o costume de trabalhar com time remoto, ter o meu time novo trabalhando de maneira remota, para mim não teve nada de grande impacto, foi mais de conhecer as pessoas, conhecer a empresa, conhecer a cultura, que foi mais desafiador do que em cenários anteriores. Com certeza. Gente, tem 10 minutinhos antes da gente encerrar e as pessoas fizeram várias perguntas. Deixa eu abrir uma aqui para vocês, que eu gostei bastante. E aí pode responder quem preferir, tá? Então, a pergunta da Aida. Como uma líder pode incentivar a mentalidade centrada no ser humano para equipe e organização? É uma boa pergunta. E aí, se as meninas quiserem, fiquem à vontade de colocar as opiniões. Existem algumas questões para mim também que são muito pessoais, né? Tem muita questão de estilo de liderança. Quando você começa, assim, e experiência também, tem que saber dosar um pouco, né? O que significa ser mais humana em liderança. A questão, para mim, toda a parte de confiança, tá? Acho que quando você abre portas, né, para a sua equipe, para qualquer pessoa na empresa, não precisa ser só, ter uma relação de confiança com que a pessoa se sinta confiante o suficiente para conversar com você e vice-versa, né? E as pessoas também entenderem que feedback é importante, né?
feedback é um mecanismo, a gente, sim, às vezes parece muito papinho de RH, mas você pontuar, ajudar a pessoa a entender o lado, o que está bom, o que não está tão bom, é importante para a pessoa se desenvolver. Não é importante para quem dá o feedback, é para quem recebe, né? Então, é entender que isso faz parte de uma relação de confiança, né? Ninguém gosta de dar má notícia, ou tem gente que gosta de só dar uma notícia, né? Trabalhar muito relação de confiança, eu acho que a questão de ser humana é também entender a opinião do outro, falar de novo da parte de inclusão e de diversidade, né? É a pessoa se sentir incluída, ou seja, é quando uma pessoa que entra numa organização, que está entrando num grupo na empresa que ela nunca fez parte, ou quando troca de chefe, ou quando tem gente nova entrando, é como essa dinâmica funciona, né? Você pode ser ditatorial e falar, olha, é assim, é assado e acabou. A tendência, principalmente para os millennials e tudo mais, é que essa pessoa vai embora em 2, 3 meses, tá? Para os gerações X aqui, a gente está muito acostumado com esse modelo, tá? Era um modelo, se era eficiente, efetivo e tudo mais, a gente está mais, a minha geração é mais acostumada com uma coisa menos pessoal, né? Millennials, esquece, né? Se você não tiver essa conexão e não tiver esse relacionamento que tem abertura dos dois lados, a pessoa não fica. É fácil, isso é visível, né? Então, é muito da cultura da empresa, dos valores da empresa, e entender que tem que existir essa relação de confiança. Muito legal. Gente, tem uma pergunta aqui da Ioná Dourado, muito, muito bacana, e aí, Carol e Bruna, se vocês quiserem complementar também, ela falou, na opinião de vocês, quais aspectos de autossabotagem nós mulheres deveremos evitar para alcançar cargos de liderança mais altos? Essa é uma boa pergunta, sim, né? Porque a autossabotagem é uma coisa que parece que vem com a gente quando começa uma mulher no mercado de trabalho. Mas eu acho que a primeira deles é não acreditar em si, ter insegurança. A gente tem que ser segura, a gente tem que confiar no nosso trabalho, a gente tem que confiar no nosso resultado, porque se a gente não mostrar segurança nas nossas entregas, nas nossas crenças, nas nossas recomendações, ninguém vai ter confiança na gente. Então, acho que esse é o primeiro, assim, a gente tem que ser segura e acreditar no valor do nosso trabalho. E o segundo é, às vezes, no intuito de querer jogar o jogo corporativo masculino, a gente começa a se masculinizar, ou se comportar como um homem se comportaria. E isso, para mim, é um erro horroroso também. Eu acho que é o contrário, a gente tem que mostrar que a gente é mulher e que a nossa feminilidade ou o fato de ser mulher é uma coisa que está trazendo um tempero diferente para um cargo de liderança, e que a gente vai estar pronta para essa posição justamente porque a gente tem alguns aspectos de personalidade que são diferentes, sabe? Então, acho que essas são as duas principais que eu diria. Uma, segurança e confiança, e a segunda, nunca esquecer quem a gente é e a nossa essência para tentar se enquadrar no que é esperado por uma empresa. Perfeito, então, Carol, acho que até complementando, em relação à segurança, até não sair falando sim para tudo, assim, aceitar tudo que as pessoas falam, simplesmente. Porque até eu penso que é um pouco da mulher isso também, assim, a gente se culpar por falar não, se culpar por não fazer alguma coisa do jeito que a outra pessoa está pedindo. Então, assim, cara, principalmente na profissão, não é não. Se eu acredito naquilo que eu estou vendendo, naquilo que eu estou fazendo, é isso que é importante. Então, eu entendo hoje isso como uma autossabotagem. Isso já me prejudicou profissionalmente. Por isso que eu estou trazendo esse ponto. Assim, é muito importante você parar e confiar no seu trabalho. Você não está ali à toa. Você não foi escolhida à toa. Então, assim, você não chegou onde você chegou à toa. Já é difícil mesmo para a gente chegar. Então, quando a gente chegou porque a gente tem competência, sim. Então, acredita no que você está fazendo, seja segura, como a Bruna falou, e confie em você mesma, porque o oposto disso é total autossabotagem. A gente está na síndrome do impostor, achando que nada do que a gente faz é suficiente. E é uma construção, uma pressão social muito grande, a gente ficar pedindo desculpa o tempo inteiro, né?
Às vezes eu percebo, desculpa, e na verdade não, eu não precisaria pedir desculpa naquele momento, eu tô falando de alguma coisa e eu já tô ali. É verdade. Então, o tempo todo a gente tem que prestar atenção, né, nesse tipo de coisa, é uma batalha diária mesmo. Tem outra pergunta da Júlia aqui. Vocês mudaram algo na rotina com os seus times que fez total diferença no momento da pandemia? Tem alguma coisa especial que vocês fizeram? O que eu fiz que fez total diferença foi esse negócio do café para eles, assim. Eu acho que foi excepcional na cabeça deles, porque a gente estava tão sem contato, por mais que a gente fizesse as deles, a gente estava só falando só de trabalho, reunião, o tempo inteiro, resolvendo problema, dor de cabeça, tudo. Então, esse momento de descontração foi uma coisa que eu acho que fez toda a diferença e que onde eu percebi que a gente sente falta mesmo, como disse a Alessandra, dos abraços e do cafezinho, porque a gente sente mesmo, assim, a gente precisa dessa interação normalmente. Tem uma pergunta aqui. Pode falar, Bruna, se quer comentar, pode falar. Não, eu ia adicionar até uma coisa mais que não foi que eu fiz com o time, mas com todo mundo, que é negar reunião fora do horário que eu considero comercial. Eu acho que a gente, como líder, tem que dar o exemplo. As pessoas estão trabalhando até muito tarde, fora de horários normais, então, assim, pingou uma reunião às 18 horas, a gente tem que dar o exemplo e negar e falar, esse está fora do meu horário de trabalho, porque senão a gente está fomentando que todo mundo entre nessa loucura imposta pela pandemia. Legal. Tem uma outra pergunta que eu achei bem bacana, e aí essa acho que vai ter que ser a última por conta do tempo. É da Maria. Ela falou que ela está chegando como coordenadora a uma equipe de TI nova e como ganhar a confiança deles. Principalmente agora, né? Com tudo remoto, o que conselho vocês dariam para ela? Eu conheço uma maneira só, que é o famoso walk the talk, né? Ou seja, o famoso faça o que você fala. Não tem ganhar confiança, assim, eu vou falar a coisa mais clichê que eu acho que todo mundo já ouviu. Confiança é igual você depositar dinheiro no porquinho, né? Você vai colocando uma moedinha por vez, quebrou o porquinho, quebrou a confiança, e para você recuperar aquela confiança de novo é mega difícil. Então, para mim, a única maneira que eu conheço é você fala uma coisa e vai executar essa coisa, vai fazer essa coisa, né? Acho que uma coisa, assim, também comentando um pouco da pergunta anterior, que a Carol e a Bruna comentaram, e da parte de sabotagem e tudo mais, assim, mulher não precisa ter medo de ter sensibilidade, né, no local de trabalho, tá? Então, assim, não precisa ter esse receio. Acho que se você tem a sensibilidade que as mulheres, via de regra, têm, que afloram, dependendo do dia, dependendo de como as coisas estão acontecendo fora do trabalho, se você está num lugar que não entende, não aceita, numa equipe que não entende, não aceita, pense duas vezes se é o lugar onde você quer estar, né? Agora, confiança... Desculpa, qual é o nome de quem perguntou mesmo? É a Maria. Então, Maria, confiança, sim, também use dos exemplos que você teve na vida, né? Acho que todo mundo aqui teve chefe que a gente teve 1000 bons exemplos, mas acho que todo mundo aqui também teve chefe, a Bruna e a Carol também já tem uma experiência legal no mercado, e chefe que a gente sabe o que não fazer, né? Usa como você está indo para uma posição de coordenadora, ou já vem de uma posição de coordenadora, você já deve ter alguma experiência, então aproveite a experiência que você tem, né? Acho que aprender com os erros dos outros é muito bom, né? Então, assim, e aprender com os erros e com as situações que a gente já passou, e também entender que as pessoas que você vai coordenar, cada uma vai ter um estilo, cada uma vai ter uma cabeça, cada uma vai ter uma maneira de se comportar, vai ter pessoas que vão te desafiar, vai ter pessoas que vão ficar quietas, então é também você entender e conseguir ler os sinais que estão por aí, né? É você também entender, o teu estilo pessoal não vai mudar, né? Mas é claro que você tem que ajustar um pouco a equipe, né? Tem gente que funciona muito bem sob pressão, tem gente que não funciona absolutamente sob pressão. Então, também é entender um pouco, entender a dinâmica da equipe, né? Mas, assim, para mim, o básico é walk the talk e trabalhar bastante com a equipe para entender a equipe também. Muito bacana. Gente, eu poderia ficar o dia inteiro aqui conversando com vocês, e porque tem mais um monte de perguntas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas foi uma hora riquíssima para todo mundo. Para mim, especialmente, eu tenho um carinho muito grande por vocês, e
Acho que para todo mundo que está assistindo, para as mulheres que estão assistindo também. Então, espero que tenha sido de grande valia. Com certeza foi. Muito obrigada para todas vocês. E em breve teremos novos episódios do Women in Tech em português também, quem sabe. Muito obrigada mesmo, tá, meninas? Eu que agradeço. Sim, Obrigada. agradeço e obrigada por todo mundo por ter participado, ouvido. E à disposição se precisarem de alguma coisa. Isso mesmo. Obrigada, gente.